Oi, gente, vamos dar sequência. Nossa aula 9. Eu vou chamar ela de aula 9 da parte 2, porque eu quero continuar fazendo os exercícios. Então, eu vou considerar como sendo aula 9, parte 2. Seguimos com muita atenção, ok? Agora a gente vai ver um novo jeito de raciocinar. Eu vou fazer com vocês o exercício de número 50, tá? No exercício de número 50, deixa eu deixar assim. No exercício de número 50, a gente vai aprender um conceito novo, uma forma nova da gente pensar as funções. Então vamos lá. 50 diz o seguinte: para estimular os motoristas a adotar o transporte solidário, o Departamento de Trânsito de uma cidade decidiu oferecer um desconto pelos pedágios para os veículos que estiverem transportando 4 ou mais pessoas. Isso aqui é contextualização, tá? A gente não tem... Pode mudar qualquer outro contexto aqui e os números serem os mesmos. No primeiro dia em que o plano entrou em vigor, há 30 dias, 157 veículos receberam o desconto. Então, o que ele está dizendo? Que no primeiro dia, 157 veículos tiveram o desconto. Desde então, o número de descontos vem aumentando a uma taxa constante. Aqui é que a gente tem a palavra-chave, taxa constante. E hoje, que seria depois de 30 dias, 30º dia, nós tivemos 247 veículos com o desconto, que foram beneficiados. Ele pede para a gente expressar o número de veículos que receberam o desconto em função do tempo e desenhar o gráfico. Bom, eu quero dizer o número de veículos que eu vou chamar de f de x, ela será o meu número de veículos, e vou dizer que x é a medida do tempo em dias. Bom, no primeiro dia foram 157, no 30º dia foram 247 e diz que ele aumentou a uma taxa constante. Se ele cresceu a uma taxa constante, quer dizer que a cada dia que passou eu tive o mesmo número de veículos. Isso que significa a gente ter uma taxa constante. A cada dia que passa, a gente tem o mesmo número de veículos a mais, porque ele diz que aumentou. Bom, se eu tenho do primeiro ao 30º 157 para 247, quantos aumentaram a cada dia? Eu só vou escrever aqui o primeiro dia como sendo o meu tempo igual a 0 e o meu 30º dia, o meu tempo igual a 30, tá? Vamos lá. Quantos veículos a mais a gente teve aqui? De 157 para 247, a gente teve 247 menos 157 são 90 veículos. Então, eu tive 90 veículos a mais em 30 dias. Quantos veículos por dia se a taxa foi constante? Então, a gente vai calcular a nossa taxa. Foram 90 veículos a mais em 30 dias, o que significa que aumentou 3 veículos a cada dia. Quem não acredita, estou fazendo 90 dividido por 30. Não é 3 dias. 3 veículos por dia. Essa taxa veio dessa conta aqui, ó. 247 foi o valor final dos veículos, menos 157, que foi o valor inicial, dividido por 30 dias. Daqui eu tirei 90 sobre 30, que deu os 3 veículos por dia. Agora eu tenho que montar a minha expressão. O número de veículos que passou era 157 no início, no 0, e ele aumentou 3 veículos por dia.
Isso, se vocês quiserem escrever, é a chave do exercício. 157 foi o valor inicial, mais 3 veículos, que é a minha taxa, vezes o x, que é o meu número de dias. Esse x está valendo do zero para valores maiores ou iguais a zero. No zero, a gente vai ter o valor inicial, que é o 157. No primeiro dia, foram 157 mais 3. No segundo dia, eu boto o x igual a 2. Daí, eu vou ficar com 157 mais 3 vezes o 2, que vai dar 163. E assim por diante. Se a gente for fazer a representação gráfica, vamos usar a mesma ideia da parte 1 da aula 9. A gente tem o início, aqui a gente tem tempo e aqui a gente tem número de veículos, certo? Meu tempo vai de 0 a 30 dias e os meus veículos vão de 157 a 247. Então, eu vou pegar 100, 200, 300. Preciso graduar o meu eixo primeiro. Ele sai do 157, então ele sai daqui do meio. Ele cresce para 247 em 30 dias. Cresce a uma taxa constante de 3 veículos por dia. Para cá, eu não posso trazer esse gráfico porque não existe contagem antes do zero. Se esse comportamento continuar, a gente pode dizer que se essa mesma taxa continuar, a cada dia que passa, 3 novos veículos, 3 veículos a mais do que no dia anterior, estarão carregando 4 pessoas. Tá pronto. Temos a função, que seria isso aqui, e temos o gráfico, que seria esse aqui, tempo em dias, e aqui, número de veículos. A letra B, ele diz que se a tendência continuar, quantos veículos receberão o desconto daqui a 14 dias? Lembre-se que nós estamos aqui. Daqui a 14 dias, vai ser o dia 44. Então, eu quero saber quantos veículos vão receber desconto no dia 44, ok? Então, vamos lá. Se eu quero no dia 44, 44 é o meu x. Então, eu vou perguntar para a função. Dona função, quantos veículos vão passar no dia 44? Bom, ela vai dizer, pega o valor inicial e soma a taxa vezes o número de dias. Então, vamos fazer 157 mais 44, 3 vezes 44, 289. 289 veículos vão passar daqui a 44 dias, daqui a 14 dias. Se aqui eu tenho 15, 44 vai estar mais ou menos aqui. 44, se a gente for seguir, 289, eu teria esse ponto aqui. Então, respondendo, se a tendência continuar, quantos veículos receberão desconto daqui a 144 dias? 289 veículos. Aqui, a gente começa a escrever a função e a gente começa a fazer estimativa para ela. Porque o objetivo da gente escrever essas funções é a gente conseguir prever o futuro. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo de previsão. A gente olhou o que aconteceu do 0 ao 30 e a gente fez uma estimativa para daqui 14 dias, certo? Muito bem. Eu vou fazer mais um com vocês, vou fazer o número 53. Quem está estudando concentrado, para o vídeo e tenta fazer o 53. Em qualquer momento, vocês podem parar e continuar fazendo sozinhos, tá?
O objetivo é vocês olharem um exemplo, compreenderem um exemplo para depois levar para outros exercícios, outras atividades que a gente venha a fazer. Então, 53 diz o seguinte: valorização de um bem. O valor de um certo bem, o valor de um certo livro, raro, duplica a cada 10 anos. A gente duplica o valor a cada 10 anos. Em 1900, o livro valia $100. Esse daqui é o nosso valor inicial. 1900, ele valia $100. Quanto valia o livro em 1930? Bom, em 1990 e no ano 2000. O valor do livro é uma função linear do tempo? Responda a essa pergunta interpretando um gráfico apropriado. Então, vamos ver. Como ele fala que esse valor aumenta? Vou tentar fazer uma tabela para ver se fica mais fácil. No ano de 1900, eu vou colocar assim, para a gente não ter que apagar já depois que eu já estou prevendo o que vai acontecer. O valor dele era de $100. Eu posso dizer que esse aqui é o meu tempo zero. O livro foi escrito e ele passou a valer R$0. No tempo zero ele passou a valer R$100. Valia R$100. A cada 10 anos, é o que ele fala, ele duplica. Então, em 1910, esse livro vai duplicar. Ele vai valer $200. Em 1920, passaram-se 10 anos, ele vai ter duplicado, então ele vai valer $400. Em 1930, ele vai valer $800, tá certo? É isso que ele pede. Quanto valia o livro em 1930? Ele é um livro raro, que ele duplica o seu valor a cada 10 anos e em 1900 ele valia $100. Quantos 10 anos se passaram daqui até aqui? Aqui eu tenho uma década, 2 décadas, 3 décadas, ok? Em 1990, eu vou ter quantas décadas? 1990. O livro tá valendo $800 aqui. 1940, ele vai multiplicar por 2, depois ele vai multiplicar por 2, por 2, por 2, certo? O que vai acontecer? Em 1990, terão se passado 9 décadas. Aqui eu tenho o valor inicial. Quando deu uma vez o tempo, ele duplicou o seu valor. Quando deu 2 décadas, o valor ficou multiplicado por 2 de novo. Quando deu 3 décadas, o valor ficou multiplicado por 2 de novo. A cada vez, a cada década, a gente multiplica o valor do livro por 2. Depois de 9 décadas, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2, ele vai ter sido multiplicado 9 vezes, ou seja, eu teria 100 vezes 2 elevado a 9. E quanto vai dar isso? 2 elevado a 9 vezes 100. 51.200 reais. Esse vai ser o valor dele. E no ano 2000, 1990, vai passar mais uma década. No ano 2000, vão se passar 10 décadas. Então, ele vai ficar 2 na 10 vezes 100. Isso vai dar 2 na 10 vezes 100.
Claro, o dobro do anterior, né? 102.400 dólares. Esse vai ser o valor do livro depois de 10 décadas. Ai, dólares. Certo? Então, respondemos quanto vai valer o livro nesse tempo. Aí ele pergunta se o valor desse livro é uma função linear do tempo. Então, para a gente ver se é uma função linear, primeiro ela tem que ter uma taxa constante. Do primeiro para o segundo, na primeira para a segunda década, ela passou de 100 para 200. Depois ela passou para 400, depois ela passou para 800. Pergunto, para ela ser linear, eu tenho que ter uma taxa constante. Então eu pergunto, ela tem uma taxa de crescimento constante? Dá pause e pensa. Para ser uma taxa de crescimento constante, a cada década eu tenho que ter aumentando o preço que aumentou esse livro tem que ser o mesmo. Aumentou aqui, aumentou aqui, aumentou aqui. R$100, R$300, R$400. Opa, 100, 200, R$400. Tenho taxa constante? Não. Essa curva é uma curva, uma função linear do tempo? Não é. Função linear? Não. Porque eu não tenho uma taxa constante. Aqui eu tenho 100, daqui para cá aumentou 100, daqui para cá aumentou 200, daqui para cá aumentou 400. Não é uma taxa constante. Se a gente for colocar aqui o ano, a primeira década, ele valia R$100. Segunda, quando deu 10 anos, ele passou a valer 200. Quando deu 2 anos, um ano passou a valer 200. 2 anos, ele estava valendo 400. Ai, tô me confundindo toda. Uma década, na década 0 ele valia 100, valor inicial. A década 1, que é 1910, ele tá valendo R$200. Na segunda década, ele vale 400. Na terceira década, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que respeitar a escala aqui, senão não funciona, tá? Na terceira década, ele vale 800. Olha o crescimento dele. É uma função linear? Não é. Esse daqui é um crescimento parecido com o Covid. É um crescimento exponencial. Ou seja, o valor de um certo livro raro duplicar a cada 10 anos, alguém que duplica não tem um comportamento linear. Essa é a chave, o mais importante desse exercício. Duplicar um valor não é comportamento linear. Nem duplicar, nem triplicar, nem quadriplicar. Isso não é comportamento linear. Para ser um comportamento linear e ter uma taxa constante, eu tenho que ter um acréscimo da mesma quantidade a cada unidade que eu trabalho aqui embaixo. Ok? Então aqui, anotei aqui que a aula 9 está na parte 2 da aula 9 esse exercício. E aí vocês ficaram apenas com 2 para continuar pensando. O 55 e o 49. O 49 fala que a altura média em centímetros de uma criança de A anos de idade é dada por essa função, onde A é os anos que ela tem e H é a altura dela em centímetros. Ele pede para você usar a expressão para responder a pergunta. Qual a altura média de uma criança de 7 anos? Ele está dando a idade, você traz o 7 aqui, faz essa conta e você tem a altura esperada de uma criança de 7 anos. Qual a idade provável de uma criança com uma altura de 1,50 m? Aqui a gente tem um pensamento diferente que a gente não fez ainda, tá? Aqui na letra B. Ele diz que a altura é 6,5
vezes a idade, mais 50, essa altura em centímetros, e o A em anos. Aí, na letra A, ele pediu a altura média de uma criança de 7 anos. Então, a gente vai calcular. A altura vai ser 6,5 vezes 7 mais 50. 6,5 vezes 7 mais 50. 95,5 centímetros. Ok. Na letra B, ele pede qual a idade provável de uma criança que tem 1,50 m. Ele tá dando a altura. Aqui ele deu a idade e pediu a altura. Agora, na letra B, ele está dando a altura e está perguntando qual é a idade dessa criança. Então, eu não sei a idade, mas eu sei a altura. Então, eu vou fazer o seguinte: a altura é 1,50 m, ela tem que ser 6,5 vezes a idade mais 50. E aí, eu vejo que eu tenho uma equação de primeiro grau para resolver. Se eu trocar de lado, 6,5A mais 50 igual a 150, eu só troquei, escrevi a igualdade do outro lado e eu posso fazer isso, tá? Se 150 é igual a isso, isto é igual a 150. Se eu trocar esse A por um X, talvez vocês enxerguem mais fácil o que tem que ser feito. Bom, 50 tá somando, eu tenho que tirar 50 dos dois lados, ou, vamos usar uma linguagem que eu odeio, passa diminuindo 50. Eu terei 6,5x igual a 100. Meu x vai ser 100 dividido por 6,5. 100 dividido por 6,5, 15,38. 15,38, o quê? Meu x foi a letra que eu troquei para chamar de A, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas esse x continua sendo a idade. É o meu A, meu A, meu A. Então, 15,38 anos. Então, ele pergunta, qual a idade provável de uma criança com altura de 1,5 m? 15,38 anos. A letra C, ele pergunta qual a altura média de um recém-nascido. Então, a letra C, recém-nascido. Qual é a idade de um recém-nascido? 0. Qual vai ser a altura dele? 6,5 vezes 0 mais 50. A altura dele vão ser 50 centímetros. E aí vocês podem perguntar para a mãe de vocês, para alguém que tenha filho, se 50 centímetros é uma altura razoável. Eu acredito que sim. Depois ele pergunta para a letra D, qual a altura média de um homem de 20 anos? 20 anos. Vamos lá. A altura média dele vai ser 6,5 vezes 20 mais 50. 6,5 vezes 20 mais 50. 180 centímetros. Ou seja, ele está dizendo que a altura média de um homem de 20 anos é 1,80 m. Mas, gente, vamos pensar uma coisa. Por essa função aqui, está dizendo que as crianças nascem com 50 centímetros e elas crescem a uma taxa constante de 6,5. A gente viu aqui que aos 20 anos, como se todo mundo crescesse a mesma coisa e todo mundo tivesse 1,80 m. E como está multiplicando por 6,5, o tempo todo está dizendo que as pessoas crescem com uma taxa constante. Isso é verdade? Nós temos um crescimento constante a vida inteira? Se nós fizermos 50 anos, será que a gente vai estar crescendo a uma taxa de 6,5 centímetros por ano? Sim? Não? Não, a gente não tem uma taxa de crescimento constante. A gente tem um crescimento até o final da adolescência, 15, 16, 18. Mas
Depois dos 20 anos ou até perto dele, esse crescimento vai parar. Então, se a gente for fazer o gráfico da altura, a gente pode até crescer, mas depois a gente vai parar e vai ficar com a nossa altura, e quando nós estiver bem velhinho ainda vamos diminuir um pouquinho. Então, esse gráfico aqui, que é o que está faltando e é o que ele quer perguntar nessa questão aqui, é a parte do domínio. Onde que esse gráfico vale? Ele vale para até 100 anos? Não. Se ele está mostrando um crescimento, esse crescimento, essa função tem que valer enquanto nós estamos crescendo, enquanto o ser humano cresce, até os 20. Depois dos 20, o gráfico continua porque ele é matemática. Então, o gráfico vai continuar para sempre, porque essa função vale para todos os momentos. O que interessa para nós? Dos 50 até perto do 20, depois essa altura estabiliza e quando a gente fica bem velhinho, ela diminui um pouquinho. É uma outra visão que esse exercício aqui que a gente está vendo nessa aula 9, parte 2, essa outra visão que a gente está vendo aqui, está mostrando que a gente tem uma função que descreve muito bem uma situação do mundo real, mas não o tempo inteiro. Ela é uma função que descreve a situação até um determinado valor. Depois, a função continua, mas o sentido não existe mais. A gente vai ter que pegar uma outra parte, que é basicamente o que a gente estava fazendo com aqueles gráficos lá da aula anterior, onde nós temos partes, certo? Essa função aqui tem uma equação e ela pode continuar aqui, essa aqui pode continuar, mas neste contexto ela para aqui, ela para aqui. E para a gente finalizar essa lista, a gente tem o 55, que fala de exame de vestibular. Ele diz o seguinte: as notas na prova de matemática do exame de vestibular de uma universidade diminuíram a uma taxa constante durante vários anos. Em 95, a média foi esta e em 2000 a média foi esta. Então, esses são os dados que a gente tem. 1995 e 2000. Aqui a média era 575 e passou para 545. Expresse a nota média em função do tempo. Olha só, se eu colocar esse ano aqui, vai ficar muito difícil eu trabalhar com 1995. Então, o que que eu faço? Eu considero esse aqui como meu tempo inicial, meu tempo zero. No 2000, eu vou ter o tempo 5 anos. No tempo zero, foi 275. Aos 5 anos, 545. Se eu quiser ver qual foi a minha taxa, bom, ela ficou em 545 no final, mas ela era 575, e isso aconteceu ao longo de 5 menos 0. Aqui, se a gente fizer essa conta, 545 menos 575 vai dar menos 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6, ou seja, menos 6 unidades por ano. Foi o que diminuiu a taxa desse exame de vestibular. Essa aqui vai ser a minha variação. Se eu quero escrever essa taxa em função do tempo, eu vou dizer que x é o meu tempo e vou dizer que f de x é, como que ele chama? A nota. Então, a minha nota em função do tempo vai ser a nota inicial, 575, mais ou menos a minha taxa vezes o tempo. A taxa é negativa vezes o tempo que eu chamei de x. Tá aqui a minha função para um x maior ou igual a zero. Se eu fosse fazer o gráfico disso, no 0 até os 5 anos, aqui eu tenho que botar
100, 200, 300, 400, 500. Vamos botar lá em cima. Ih, 600, muito grande. Então, vamos fazer assim. 200, 400, 600. Essa minha taxa tá indo de 545 para 400 e alguma coisa. É sensível o que ela vai baixar aqui, ó, bem pouquinho. Ok? Tá feito o meu gráfico. Foi isso que aconteceu ao longo de 5 anos. Ele pergunta, se a tendência continuou, qual foi a nota média em 2005? 2005, qual seria o meu X? Se em 95 ele é 0, 2000 ele é 5, 2005 eu tenho 10. A nota na prova depois de 10 anos, e esse 10 seria o 2005, vai ser 575 menos 6 vezes o 10. Isso vai dar quanto? 575 menos 6 vezes 10. 515. Tem sentido, né? Se ela decresce a uma taxa constante e nos primeiros 5 anos ela diminuiu 30, é natural que nos próximos 5 anos ela vai diminuir 30 também. Então, a nota vai ser de 515. Se a tendência continuou, em que ano a nota média foi de 527? Na letra C, ele quer que a gente pense qual foi o momento que a nota ficou essa. Então, ele está me oferecendo a f de x e dizendo que ela é 527. E eu quero saber quando isso aconteceu. Gente, todos os exercícios vão fazer desse jeito. Ele vai te dar ou o valor do x ou o valor da função. E a forma de resolver vai ser sempre a mesma. Se ele der o valor do x, a gente substitui. Se ele der o valor da função, a gente calcula uma equação. Se ele dá o valor do x, a gente substitui. Se ele dá o valor da função, nós vamos construir uma equação. 527 é 575 menos 6 vezes quanto? Posso trocar de lado. 527 menos 6x vai ser 527 menos 575, menos 6x vai ser 527 menos 575, menos 48. Multiplico os dois lados por menos 1 para eliminar esse sinal negativo. Meu x vai ser 48 dividido por 6. Peço que vocês façam sempre, quem não souber a tabuada de cor. 48 dividido por 6, 8. 8, ui, ficou muito no cantinho, desculpa. Me concentro explicando e esqueço de olhar. 8 o quê? É o meu valor de x, meu x é o tempo em anos. Então, aqui eu tenho 8, eu vou colocar entre parênteses, 8 anos. Quando que aconteceu isso? 520, aqui eu tinha o 545, 5 com 545. 8, 5, 6, 7, 8. No 8, a gente vai ter os 527. Ok? Agora, esse 8 aqui representa quantos anos aqui? 2005, 2000 foi o nosso 5. Então, se o x era 5, nós estávamos no ano 2000. Com um x igual a 8, nós vamos estar no ano de 2003. Então, se a tendência continuou, em que ano a nota média foi 527? A nota média foi 527 no ano 2003. E aí a gente tem as duas únicas perguntas que podem, 4 coisas eles podem pedir. Qual é a função? Essa aqui. Com o seu respectivo domínio. Qual é o gráfico? Tá aqui. Qual é o valor
da função para um ponto e quanto vale esse ponto para um valor da nossa função. São essas 4 únicas perguntas que podem aparecer dentro desses gráficos. Então, assim, a gente termina a nossa aula 9, parte 2, onde nós temos a resolução desses 4 exercícios aqui. E eu peço que vocês façam com atenção e compreendam essa resolução. Essa é a ideia. Vocês precisam conseguir reproduzir essa resolução. Vocês têm que ter atenção para conseguir fazer. E é importante que vocês consigam pegar esses dados e depois que vocês assistirem o vídeo, fecha o caderno e tenta fazer sozinho, tá? Isso se chama prática autônoma. Quando vocês estão fazendo com o vídeo, vocês estão fazendo uma prática guiada. Na prática guiada, vocês vão compreender o que eu estou fazendo. Na prática autônoma, vocês vão conseguir ver se vocês estão conseguindo compreender. E aí, eu trago para vocês uma frase que eu achei em um curso que eu fiz. Que aprendizagem sem esforço é o sonho dos procrastinadores. Então, para a gente conseguir aprender, a gente precisa de esforço. Não estou dizendo que vocês não estão fazendo, mas que sem ele vai ser muito mais difícil. Então, um abraço para todo mundo, um ótimo trabalho e até a reunião de amanhã. Amanhã, na quinta-feira, a gente vai fazer uma conversa para ver como estão as coisas, mas essas atividades, quando a gente voltar, vocês irão fazer do mesmo jeito, ok? Então vamos lá, nós vamos fazer uma aprendizagem com esforço. Um abraço!